Amores, o assunto de ciências de hoje será sobre os animais, está presente na página 50 e 51 do livro de vocês. A alimentação dos animais. Observe a cena. Aí a gente tem o gavião, a cobra e o coelho e as plantinhas, né? E com as árvores. Aí ele diz: de que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? Primeira pergunta. Bom, o coelho aí, ele é herbívoro, ele se alimenta de plantas. A serpente carnívora, que nesse caso é o coelho, ela se alimenta do coelho, tá? E o gavião, ele se alimenta dessa serpente, tá? Com exceção dos seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, tá? Seres autótrofos significa isso, que eles produzem seu próprio alimento, que são as plantas. Todos os demais organismos vivos nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Essa relação alimentar existente entre os seres vivos na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Na imagem acima, temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o gavião come a serpente. Ou seja, é um ciclo, tá? Um ciclo sem fim. Observe os componentes de uma cadeia alimentar. Aí ele mostra a cadeia alimentar. Lembrando que ela sempre vai começar pelo aquele animal herbívoro, tá? Que é aquele animal que se alimenta de plantas. E é desse animal, por exemplo, aqui o pássaro se alimenta desse inseto. E é a coruja que se alimenta desse pássaro. E quando ela morre, quem vai se alimentar através dela são os fungos, as bactérias, tá bom? Como já vimos, os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores, ou seja, todos os vegetais, como eles são capazes de produzir seu próprio alimento, são seres autótrofos, eles são chamados de produtores, eles já produzem o seu alimento. A planta representa o produtor da cadeia alimentar acima. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias, que realizam a fotossíntese, são produtores que vivem na água. Os consumidores. Os consumidores são os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Na imagem da página anterior, são representados pela largata, pelo pássaro e pela coruja, ou seja, naquela cadeia alimentar que a gente viu ali, a gente tem a largata, o pássaro e a coruja, que são os seres consumidores. Por quê? Porque eles se alimentam, eles não produzem o seu próprio alimento, tá? E se alimentam de outros seres, tá bom? Dentre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam dos vegetais, e os carnívoros, que comem outros animais, tá? O gafanhoto, por exemplo, é um consumidor herbívoro. A serpente que tem na foto é um exemplo de consumidor carnívoro, que eu tinha dito lá no começo. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Estes se alimentam de organismos já mortos, como os seres microscópicos ampliados na imagem da página anterior. Deixa eu só voltar aqui para mostrar a vocês. Esses são os decompositores, certo? As bactérias e os fungos fazem com que os seres mortos apareçam e se decomponham, apodreçam, perdão, e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.